Tudo bem, pessoal? Meu nome é Júlio Bussoli, sou programador e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai ver um indicador, né, que eu já venho trabalhando nele há mais de um ano. Então, um indicador que deu muito trabalho para fazer, tá? E assim, ele está saindo num momento bem específico porque eu fiquei muito revoltado com a atitude da Nelogica, né? Então, eu virei aí madrugada dentro tentando resolver esse indicador para terminar logo, justamente pela sacanagem que a Nelogica fez, que é o seguinte: o meu indicador se trata da POC de dias anteriores. Muita gente nem sabe o que é POC. Eu vou explicar para vocês nesse vídeo, tá? Mas é o seguinte: a POC é um indicador que muita gente usa. Ela faz parte, né? O POC significa Point of Control, né? Já vamos entrar em mais detalhes sobre isso, né, na sequência. Mas ela se trata, né, de um nível de preço que um indicador que é nativo do Profit, que é o TPO Profile, né, ele marca para a gente no gráfico. O que acontece? Esse indicador, a gente não consegue puxar nada dele via código. Então até hoje não é possível fazer robô em cima em cima da POC, né, ou do TPO Profile. Não é possível fazer nenhum indicador como, né, o que eu estou trazendo aqui, que puxa, né, POCs de dias anteriores, justamente porque não é igual uma média móvel, igual uma VWAP, né? A VWAP dá para trazer a VWAP de dias anteriores? Dá. Quem sabe programar sabe que dá. Eu mesmo tenho indicador que puxa, né, VWAP de dias anteriores, ajuste de vários dias para trás, né, fechamentos, enfim, né, vários dados. A POC era uma coisa que não tinha como, né? Era impossível. E aí o que aconteceu? Eu estava trabalhando num código para o quê? Para replicar o que o indicador faz, né? Então, para eu puxar a POC de dias anteriores, eu teria que criar um código que calculasse a POC do dia, né? Para assim conseguir armazenar, né, esses valores e de vários dias. E cara, isso dá trabalho. Eu vou explicar para vocês como é que é calculada a POC, né, pelo indicador do Profit, tá? Que é o TPO Profile. Eu vou explicar, né, mais uma vez aí voltando ao começo do assunto. A Nelogica lançou essa função, então agora é possível puxar a POC via código, tá? Mas é diferente, é uma POC diferente. Ela tem, né, o mesmo sentido, né? Só que qual foi a sacanagem da Nelogica? O que né, me deixou muito puto? Que simplesmente a Nelogica liberou essa função só para quem tem um Profit Ultra. Cara, o Profit Ultra, deixa eu mostrar para vocês aqui. Antes, né? Olha só. Então essa aqui é a função, Highest Volume Price, tá? Então, se você manja de programação, você usando essa função, você consegue puxar, né, o preço que teve o maior volume do dia, que seria a POC, tá? Só que olha isso aqui, ó. Esse íconezinho aqui. Esse ícone significa que isso só está disponível no Profit Ultra, tá? Vamos ver quanto que custa o Profit Ultra hoje para contratar no site da Nelogica. Tá aqui, pessoal. Site da Nelogica, tá? Então vocês podem entrar aí no Google e pesquisar que vocês vão ver que é isso mesmo, né? R$ 500 por mês. Se você assinar aí um plano anual, vai sair R$ 450 por mês. Esse é o preço do Profit Ultra, para você usar aquela função. Tudo bem, eu sei, né, que tem outras funções bacanas no Profit Ultra e tudo mais, mas vamos focar em quem quer usar, né, a POC. Que a POC é muito usada, tá? Eu conheço muitos traders que usam a POC. Só que o que acontece? O cara tem que ficar traçando manualmente todos os dias. Então vai lá, puxa a POC de ontem, puxa a POC de 2 dias atrás, 3 dias atrás, e vai colocando ali, né, manualmente no gráfico. E aí ele tem que ficar apagando POCs de muitos dias para trás, para não ficar poluindo o gráfico e tudo mais. Então assim, para quem só quer usar essa função, pagar R$ 500 por mês, é sacanagem, cara, é muito caro, né? Então, assim, eu dei o meu jeito de conseguir fazer, né, também puxar a POC, mas para qualquer Profit, tá? Desde aquele Profit basiquinho lá de corretora, né, que a gente ganha de graça lá sem precisar operar nem nada, até
O Profit Ultra, né, você dá para usar também, mas o meu indicador vai funcionar em tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos voltar lá para entender o que é a POC para quem não sabe ainda. Então olha só, pessoal, a gente tem esse indicador chamado TPO Profile, né? Então é o Time Price Opportunity, né? Resumindo, você vai colocar ele no seu gráfico, vamos colocar aqui, inserir, ok. Tudo bem, o meu já puxou aqui, né? Porque tá um tempo gráfico, né, fechado, né? Não tá com o mercado em andamento. E também, como eu já tinha puxado ele aqui, ele já armazenou os dados, mas ele demora um pouco para carregar. O que ele faz, tá? Eu vou explicar como é que funciona este, né, indicador. Eu vou explicar porque a POC dele é diferente, né? Ele tem uma POC específica e tem a POC que é calculada lá pela função que eu mostrei para vocês, tá? O meu indicador, ele vai calcular de duas formas parecidas com essas duas que eu acabei de falar, tá? Não são exatamente iguais, né? Tanto a função que é próxima à do TPO Profile não é exatamente igual ao do TPO Profile, quanto a que vai usar volume também não é igual à do Profit. Mas são bem próximas e, né? Como você não vai precisar pagar R$500 por mês, eu acho que vale a pena, né? Vamos entender como é que funciona essa aqui primeiro, tá? Então a gente vai entrar aqui no indicador. O que a gente tem que prestar atenção é isso aqui, ó, né? Ele tem um período. Então ele vem padrão 30 minutos. O que significa? Como é que ele funciona, tá? Vamos dar um zoom aqui. Essas letrinhas é o seguinte, pessoal. Eu tenho um vídeo até só falando desse indicador aí no canal. Quem quiser saber mais, eu não vou me aprofundar muito. Mas quem quiser saber mais, procura aí no meu canal. Tem um vídeo só sobre esse indicador, tá? Ele faz o seguinte, nos primeiros 30 minutos de pregão, né, a gente está com o período 30. Ele vai fazer o seguinte, por onde o preço passar, ele vai colocar a letrinha A, tá? Ele vai colocar A, durante os primeiros 30 minutos. Então, das 9, a gente está falando de mini índice, né? Das 9 às 9h30, por onde o preço passar, ele vai colocar uma letra A. Das 9h30 às 10 horas, né, que é a segunda parte, né, dos 30 minutos, ele vai começar a colocar a letra B, né, por onde o preço passar. Das 10 às 10h30 a letra C e assim por diante. Então o que ele faz? Ele vai pegar, né, o preço, o nível de preço que tem mais letras durante todo o pregão e essa vai ser a nossa POC pelo indicador, tá? É exatamente assim que funciona seguindo o TPO Profile. Ele vai pegar por zona onde o preço trabalhou. Então, onde o preço trabalhou mais vai ser a nossa POC. Esse aqui é o pregão do dia 25 de abril. Deixa eu arrumar aqui, ó, pronto. Do dia 25 de abril, é um mercado bem lateral e a nossa POC ficou bem no meio aqui, né? Seguindo o TPO Profile. A POC do código do Profit Ultra, né? Ela vai seguir mais a parte de volume, tá? Então a gente tem um indicador, deixa eu só ver se está funcionando. Então, olha só, pessoal, puxei um replay aqui, tá? Porque de fato esse indicador não funciona com o mercado, né? Sem estar, né, funcionando, entre aspas. Que é o indicador volume profile, tá? Então a gente está vendo aqui, ó, o Market Profile, o TPO Profile, né? Também conhecido como Market Profile, tá? Por isso que eu falei esse nome. Mas o TPO Profile, a gente está vendo ele trabalhar. Então, durante os 30 primeiros minutos, ó, ele vai colocar A, né, onde o preço passar. Essa é a POC do nosso TPO Profile. A POC do Profit Ultra, ela vai seguir isso aqui, ó, o volume, tá? Então ela vai pegar a região de preço que tem o maior volume para mostrar pra gente onde que é a POC. Então, eu acho que a POC estaria por aqui, tá? Neste nível de preço aqui, se a gente fosse ver pelo Profit Ultra. A gente vai ter esses dois tipos de cálculo, né, no nosso indicador que a gente vai conhecer agora, ó. Ele está marcando A, até, né, passar, né, a gente está em 9h15 agora, como o nosso indicador está programado para 30 minutos, só depois de 9h30 que ele vai começar a marcar B, tá bom? Então, pesquisem o vídeo que eu fiz sobre o TPO Profile ou Market Profile, que vocês vão entender, ó. Então, a POC do Profit Ultra estaria aqui para cima, ó, nesse volume maior aqui, beleza? Vamos lá, vamos conhecer então o nosso indicador, pessoal.
Bom, primeira coisa, pessoal, eu coloquei já o nosso indicador aqui, tá? É o JB POC dias anteriores, né? Premium. A gente vai ver as configurações dele já já. Mas é o seguinte, eu até pensei em não marcar a POC do dia atual, né? Justamente porque a gente tem um indicador que é nativo do Profit, diferente dessa função, tá? Lembrando aí para quem está assistindo o vídeo, essa função, tudo bem, ela é exclusiva de quem tem o Profit Ultra, que custa lá R$ 500 por mês. O indicador TPO Profile, ele é gratuito, tá? Ele está nativo no Profit. O problema é que você tem que marcar a POC, né, de cada dia manualmente, como eu falei, né? Você tem que colocar uma linha lá, tem que lembrar de apagar dos dias anteriores e tudo mais. E é um trabalho, né, que querendo ou não, é chatinho, tá? O meu indicador, ele vai marcar automaticamente, mas a gente vai precisar entender como é que funciona o indicador, tá? E quais são as diferenças para vocês entenderem certinho, né? E configurar da maneira que faz mais sentido para vocês. Eu tinha pensado em não marcar do dia anterior, justamente porque tem o TPO Profile. Mas, como os cálculos são diferentes, faz sentido também deixar, né? O do dia... Desculpa, tô falando do dia anterior, mas é o dia atual, né? O dos dias anteriores, é óbvio, né? É a função do indicador marcar as POCs dos dias anteriores, né? Justamente para a gente não precisar marcar manualmente. A do dia atual, beleza, é facultativo, né? Ter ou não. Mas vamos lá. Então, olha só, pessoal, quando a gente coloca o indicador, né? Ele marca pra gente a POC. A gente tá naquele replay ainda, tá? Ele marca a POC do dia, tá? Ele marca a POC do pregão anterior. Ele marca a POC de 2 pregões para trás. E assim por diante até 10 pregões, tá bom? Olha só, né? Quanta informação que a gente tem aqui. Eu preciso, né, de 10 pregões, da POC de 10 pregões para operar? Não, né? Eu acho que não. Eu deixei esse número justamente para, né, vai que tem alguém aí que precise de todos esses dados, mas você entrando nas configurações do aplicativo, no número de dias você vai escolher quantas POCs para trás você quer ver. Se você deixar zerado, você só vai ver a POC do dia atual. Se você colocar, por exemplo, 5, você vai ver, né, a POC dos últimos 5 pregões mais do dia atual, tá bom? Vocês estão vendo aqui que tem uma informação chamada range superior, né, D-10, D-9, enfim, e D inferior também é a mesma coisa. É o seguinte, o nosso indicador ele só vai funcionar em gráfico que não seja temporal. O que significa isso, né? Por exemplo, o gráfico que é mais usado, que é o gráfico de candle, um dos mais usados, né? Muita gente usa Renko. O gráfico de candle não vai funcionar com esse indicador, tá? Então, vocês precisarão colocar num gráfico atemporal. Pode ser o Renko, tá? Ou pode ser o gráfico de pontos, que é melhor ainda, né? Seguinte, por que tem que ser nesses tempos gráficos? Tem que ser nesses tempos gráficos, pessoal, porque o indicador precisa de candles, né, box fechando a todo tempo, tá? Então, quanto mais box fechando, né, mais informações ele consegue pegar, tá bom? O que acontece? Para que serve esse range superior, esse range inferior, tá? Se você, dependendo do ativo, observar que tem box de Renko ou de pontos, né, fechando acima desse range superior ou abaixo do range inferior, significa que você está usando um range, um gráfico, um tempo gráfico muito pequeno. Então vamos supor que eu estivesse aqui no gráfico do Infut, no 2R, e estivesse fechando box de Renko aqui em cima ou aqui embaixo, cara, significa que eu tenho que aumentar o tamanho do Renko. Isso é limitação do indicador barra plataforma, tá? Por quê? Porque tem que ter uma limitação, gente, senão quando você colocar esse indicador no seu computador, vai travar, entendeu? Então eu tive que travar, colocar inúmeras travas. Eu venho trabalhando nesse código há mais de um ano justamente por causa disso, tá? Que toda vez que eu colocava para rodar, era 15, 20 minutos para ele calcular o primeiro dia. Imagina, que loucura você colocar um indicador que demora 20 minutos para calcular, né, a POC de um dia. Então, eu venho trabalhando nisso para deixar ele o mais enxuto possível, o mais rápido possível. E aí, né,
Com isso vem as limitações, e uma delas é justamente isso. Então, né, se você está vendo que está fechando preço acima do range superior ou abaixo do inferior, você tem que aumentar o tamanho do renco ou do gráfico de pontos, tá? Então ele vai puxar os dias para trás justamente para você ver, tá? Se você vê que tem algum dia lá atrás que está fechando acima ou abaixo desse range, diminui o tempo gráfico, tá? Para você ter um cálculo melhor, tá? Um cálculo mais exato, tá bom? Então vamos lá. Eu falei que tinha duas formas de cálculo, né? Que uma era do TPO Profile, que pega as zonas de preço, né? Onde o preço mais passou, e tem, né, a do Profit Ultra, que pega, né, a região do volume ali, onde teve mais volume, né? Isso também está incluso no nosso indicador, tá? Então se você ver aqui, ó, a primeira opção que tem dentro do indicador é usar volume financeiro. Já vem ligado, por quê? Porque o objetivo é você usar esse indicador para substituir aquele indicador do Profit Ultra, que é caríssimo, né? Então, assim, como é que ele funciona? Ele vai pegar, toda vez que fechar um box, né, ou um candle, o que seja, ele vai calcular, né, um nível de preço e ele vai armazenar o volume que foi negociado naquele nível de preço. Tá? Com isso, ele vai armazenando essas informações e ele vai marcando a POC do dia, né, até então. Beleza? Essa é a forma de cálculo usando o volume. Se você desligar isso aqui, eu venho aqui então, dou 2 cliques e venho e desligo, tá? Eu coloco não. O que vai acontecer? Ele não vai mais usar o volume. Ele simplesmente vai observar, assim como o TPO Profile, né, onde o preço mais passou durante o dia, né? Então, independente dele ter passado ali com muito volume ou pouco, se a gente desligar o volume financeiro, ele vai o nosso indicador ele vai trabalhar muito mais parecido com o TPO Profile, né, do que com a função lá do Profit Ultra. Se a gente ligar o volume financeiro, o nosso indicador ele vai trabalhar muito mais parecido com a função do Profit Ultra do que com o TPO Profile. Qual é melhor? Aí vocês vão testar e vão decidir o que é melhor, tá? O que mais que a gente tem de informação, né? Aqui, configuração do indicador. Tem o número de dias, que a gente pode colocar 0 para ver só a POC do dia atual, até um número máximo de 10. Se eu colocar mais do que 10 aqui, ele não vai funcionar, ele vai puxar só 10 mesmo, tá? A gente tem o tamanho da fonte, que é justamente essa escrita aqui, né? Então, peço até desculpas, pessoal, se minha câmera encobriu alguma informação aí. Eu sempre esqueço, né? Então, o tamanho da fonte vai aumentar ou diminuir aqui a escrita das nossas linhas, tá? E o mostrar range é justamente esses ranges que a gente viu aqui, tá? Então eu posso esconder essas informações aqui? Pode, tá? Se você já chegou numa configuração que você está vendo, que nem a minha aqui, ó, no Infoot 10R, tá muito longe, né? Tanto do range superior quanto inferior, tá muito longe. Então, né? Eu não preciso, eu posso vir aqui, opa, eu dei 2 cliques no gráfico, né? Ele centralizou. Então eu posso vir aqui e colocar não, tá? Eu não quero que mostre o range, dou OK. Pronto, ele já puxou de novo, ó. E agora ele está mostrando só as POCs sem o range. Beleza? Uma dica, pessoal. Para quem vai usar indicador e está vendo que, sei lá, tá achando que o indicador está marcando uma zona que não corresponde muito com o que ela acha que tem que marcar e tudo mais. Uma dica é o seguinte: o indicador ele é muito influenciado pelo tamanho do renco, tá? Então você pode ajustar o indicador, apesar de ter poucas, né, configurações ali que eu deixei disponível. Você tem como ajustar mais o indicador? Tem. Você tem como fazer um ajuste fino alterando o tamanho do renco ou, né, o gráfico de pontos. Uma outra dica que eu vou dar, né, o renco em momentos laterais, né, ele tende a fazer isso daqui, ó, né? Ele marca um box para cima, um para baixo, um para cima, um para baixo, tudo mais. Beleza. O gráfico de pontos, ele vai marcar o dobro de box do que o gráfico de renco quando entra neste momento aqui de consolidação, tá? Isso já é uma informação para vocês, para quem quer ter mais dados, né, para puxar POC.
Então o Renko, ele filtra mais, tá? Eu falei para vocês que o nosso indicador ele precisa de muitos boxes fechando, né? Quanto mais boxes fechando, mais dados ele vai usar para calcular. Então o Renko, ele filtra mais. Quanto maior o Renko, maior a filtragem, né? Tem isso também. O gráfico de pontos também. Quanto maior o gráfico de pontos, mais ele vai filtrar. Só que o gráfico de pontos tem a característica, né, de fechar a box, né, para cima, para baixo o tempo todo. Então isso vai influenciar sim no cálculo, né, da nossa POC. Então testem não só, né, a configuração ali do volume, mas testem também o tamanho, né, do tempo gráfico que você vai operar. Para operar não, né? Vamos supor que você opere com gráfico de candles. Porra, eu opero com gráfico de candles, então eu não posso usar esse indicador. Não, você pode abrir uma janelinha do lado, né? Abrir uma segunda janela para colocar o indicador para ver onde que ele está marcando, né? As POCs, né? Pode ser, você pode fazer isso. E aí com isso você vai também gerenciar esse ajuste fino, que é de o tamanho do Renko, o tamanho do gráfico de pontos. Se vai usar Renko, se vai usar pontos, né? Façam os testes aí. Eu só não recomendo usar gráficos que tenham que sejam temporais, como o gráfico de candles, por exemplo. Eu não acho que vai fazer sentido, não vai puxar muito bem esses dados, tá? Justamente porque, né, tem essa questão do tempo e a gente precisa de muitos candles fechando para funcionar. Bom, né, vamos lá. Esse vídeo eu estou gravando tanto para, né, a loja da Nelogica, quanto para quem é do seguidor do meu canal, tá? Então é o seguinte, se você está vendo esse vídeo no YouTube, como é que você tem acesso a esse indicador? Esse indicador, infelizmente, ele não será gratuito, justamente pelo tempo, pessoal, que eu estou trabalhando nesse indicador. Mais de um ano, literalmente. Para quem manja de código, pelo menos alguma coisinha, ele tem mais de 2.000 linhas de código. Tá? Isso porque eu já enxuguei muito, porque ele, no começo dele, ele tinha mais de 10.000 linhas de código. Então eu fui enxugando, até que eu cheguei, né, nesse padrão que funciona bem, que não trava o computador e, né, tem só, entre aspas, 2.000 linhas de código. Então ele não é um indicador gratuito, tá? Como é que você tem acesso a ele? Se você está vendo no YouTube, basta ser membro do canal. Eu vou deixar disponível gratuitamente para quem é membro do canal, esse indicador, tá? Como é que você se torna membro? Tem um botão aí, seja membro, tá? Você paga uma mixaria ali todo mês. E é uma mixaria, tá? Muita gente fala que é caro o valor, mas, gente, não paga uma pizza hoje em dia, né? Esse valor que tá aí no YouTube, tá? Pra quem não quer ser membro do canal, tem a possibilidade de adquirir na loja da Nelogica. Talvez você esteja já assistindo, né, esse vídeo dentro da loja da Nelogica. Então, o valor é o mesmo, tá? Para você não faz diferença assinar na loja ou ser membro do canal. Só que você sendo membro do canal, você tem acesso a uma infinidade de outras coisas, como por exemplo, mais de 40 robôs, né, versão premium, que tem disponível no canal. Você tem acesso a um curso de opções, né, bem bacana aí, que a gente tem, né, feito reuniões semanais aí para conversar sobre opções. Então, você tem mais, né, mais vantagens, né, sendo membro do canal. Mas o problema de você ser membro do canal só por causa desse indicador é que todo mês você vai ter que atualizar ele, tá? Assinando pela loja da Nelogica, a Nelogica faz isso automaticamente. Então, simplesmente você assina enquanto você estiver pagando, né, o indicador fica disponível para você no seu Profit. Então, aí você coloca na balança o que vale mais a pena para você. Beleza, pessoal? Então é isso, tá? Eu vou deixar disponível durante aí um tempinho, não decidi ainda. Vou, né, colocar lá no grupo do Profit, tá? Como é que você acessa o grupo do Profit, pessoal? Seguinte, você vai entrar aqui, ó, Connect Chat, tá? Você vai procurar o meu grupo, Júlio Bussoli Oficial, tá? Eu vou postar esse indicador aqui, né? E eu vou colocar, né? Óbvio, isso só vai valer para quem está vendo o vídeo na data de lançamento, né? Eu vou postar aqui a data que eu vou deixar, né, disponível para vocês testarem o indicador. E depois, obviamente, quando vencer, eu vou remover daqui.
E aí só quem realmente contratou na lógica, ou contratou na loja da Nelogica, ou é membro do canal que vai ter acesso ao indicador. Beleza? E lembrando, né, pessoal, quem contratar qualquer coisa na loja da Nelogica tem gratuitamente 7 dias de teste. Então você pode ir lá contratar, mesmo depois de, sei lá, alguns meses que eu lancei esse vídeo, você pode ir lá e contratar o indicador e usar durante 7 dias, e se não gostar, né, simplesmente cancelar. Beleza? Mas é isso, pessoal. Então, antes de finalizar, mudei o tempo gráfico aí, mudei para o dólar, tá? Mudei para o 4R para vocês verem que também não falei, né? Funciona em qualquer ativo, não é só mini índice, não é só mini dólar. Funciona para ações, funciona para tudo. ETF, tá? Ele é um indicador completo nesse quesito. Beleza? Então é isso, pessoal. Baixem o indicador aí, testem, né? E qualquer sugestão aí é só me procurar no Telegram. Beleza? Um abraço, até mais.